A violência contra crianças e adolescentes é um problema grave que precisa ser discutido pela sociedade, pois em algumas famílias é comum a educação ser sinônimo de castigos que envolvem disciplinas físicas. Não, eu só me lembro dela que a gente corria dela porque ela ia pegar a gente, né? Daí a gente fugia. Daí de pouco ela esquecia um pouco, né? Ela falou que ia apanhar de novo, sabe? Era feio o negócio. Na verdade, na infância tinha conversa, mas também tinha correção. A gente aprontava demais e a mãe surrava e falava: você vai ver quando teu pai chegar em casa. Aí era mais uma surra. Então, eu lembro na minha infância que nós tínhamos um quadro da Santa Ceia e do lado, atrás desse quadrinho tinha mais uma varinha. Um senso comum que precisa ser mudado. A Daya Basso, por meio das suas redes sociais, fala com seus mais de 32 mil seguidores sobre o respeito à infância. Com certeza é uma questão cultural. A gente pode ver pelos nossos pais, né? Os nossos pais, eles tinham um modelo muito sólido de educação tradicional, onde a violência era parte natural daquilo. Não existia outra maneira de educar, não se considerava possível educar um ser humano sem bater. Os reflexos dessa enraização da violência infantil são que ainda hoje a gente enfrenta dificuldade das pessoas entenderem que bater em criança é errado, assim como é errado bater em qualquer outro ser humano, idoso, adulto, animal, gente, animal, é errado bater em animais. Por que as pessoas não assimilam que é errado bater em criança? E a resposta é justamente de tão naturalizado que o conceito de pais poderem bater em filhos é. Porque o professor não pode bater em aluno, né? A babá não pode bater na criança que cuida, mas os pais podem. Mas a verdade é que a proteção à infância é um dever de todos. Uma criança, ela não tem como se defender sozinha. Ela necessita do apoio dos pais e quando a família de origem não pode oferecer esse apoio, ela necessita do auxílio de toda a comunidade. Cada um dos membros da comunidade precisa ser um par de olhos para evitar que crianças sejam expostas a abusos físicos e psicológicos, seja por parte da família de origem, seja por parte do poder público mesmo ou de outras pessoas que fazem mal a elas. A atuação da Vara da Infância e Juventude, ela é complementar. No mundo, a estimativa do Unicef é que se as tendências atuais permanecerem, cerca de 2 milhões de crianças e adolescentes serão mortos por um ato de violência até 2030. E o Brasil é o país com o maior número de homicídio de menores em números absolutos. Casos famosos como Isabela Nardoni e um dos mais recentes, Henri Borel, reforçam essa estatística. Crianças e adolescentes morrem com frequência em decorrência da violência doméstica e sexual contra elas, cometidos por familiares ou pessoas próximas ao seio familiar. E quando existe a denúncia, o Conselho Tutelar age junto ao Poder Judiciário para manter a integridade física e psicológica dos menores. Hoje a violência sexual está muito, o estupro do vulnerável está muito assustador em Pato Branco. Não diria que isso é Pato Branco, o Brasil todo está um caos, mas Pato Branco está um exagero. Tá? Nós estamos recebendo uma média de 3, 4 situações de crianças vítimas de violência por dia, somente de abuso. Mas parece que as pessoas, os agressores, eles não dão ouvido, não dão atenção àquilo que é orientado, porque a pena é grave, ela é pesada, é um crime hediondo, e eles pagam por isso, né? E a justiça vai cobrar, né? E o Conselho está aqui atuando ativamente para proteger de unha e dente essas crianças e adolescentes que são vítimas desses terríveis crimes aí. Psicologicamente é uma perca muito grande, mas que imediatamente a gente caminha para que a nossa rede é uma rede muito ativa, muito de proteção, saúde, CREAS, CRAS, todo mundo atua muito bem sobre isso aqui, e tenta amenizar o máximo possível que pode desse caos, desse dano psicológico na cabeça das crianças. Quando não há o cumprimento pela família dessas medidas aplicadas pelo Conselho Tutelar, o caso é encaminhado ao Poder Judiciário. No Poder Judiciário,
ele segue para o Ministério Público, que fará uma análise criteriosa ali de tudo que já foi aplicado, de tudo que já foi discutido, né, descumprido pelos pais, o compromisso da família, e dependendo do grau ali do risco enfrentado pela criança, ele pode mover, inclusive, a ação de destituição do poder familiar. Essa ação, ela retira do pai e da mãe biológicos ou adotivos o direito de serem pais. Em Brasília, a Secretaria da Mulher da Câmara promoveu um debate sobre o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, especialmente na primeira infância. Infelizmente, é o público, posso falar sem medo de errar, que mais sofre violências, que mais sofre violações de direitos no Brasil, crianças e adolescentes. Mas quando a gente sabe também pela literatura que existe uma grande subnotificação, geralmente alguns autores afirmam de 1 para 20, quer dizer, para cada denúncia feita tem 20 outras não feitas, mas eu acredito que seja até muito mais do que isso, a gente vê que a gente tem realmente um problema gravíssimo no nosso país. A minha principal motivação trabalhando nas redes sempre foi a possibilidade de acessar muitos lares e levar essa reflexão sobre o respeito à infância, a dignidade que as crianças merecem ter para crescer sem serem fisicamente e nem emocionalmente violadas. E isso nasceu muito da minha própria desconstrução, através de muitas páginas que eu seguia, foi através delas que eu pude desconstruir os meus próprios conceitos culturais de violência.